Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Oi, boa noite a todos. Célia, Alessio, time completo hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Prazer e honra estar aqui. Boa noite, Verinha. Boa noite, Alessio. Muito obrigada pelo convite. Gratidão imensa por estar mais uma vez aqui. Prazer e honra estar aqui com vocês. Mais uma vez, eu, vocês e Emmanuel. Muito obrigada pelo convite e por estar aqui mais uma vez nessa noite, através da Rádio Web Cristo Consolador. Boa noite a todos. Prazer e honra. Prazer e honra. Prazer é nosso, toda né? Nossa, né, Verinha? Sempre nossa. Contar com esse poço de conhecimento da Celinha. E boa noite a todos aí, nossos companheiros também que já nos acompanham aqui ao vivo, e também os que entram no programa gravado. Muito boa noite. Hoje deu certo de estarmos aqui desde o início. Também é muito importante, né? Então já começou dando tudo certo. Que bom. E bom. Maravilha. Vamos lá. Bom, eu vou ler o texto, depois você faz a preparação, tá, Alessio? Tá bom. Pode ser? Então tá. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Então, mais uma vez, boa noite a todos. É com muita alegria, né, que estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudo, de reflexão, de entendimento, para buscarmos colocar em prática no nosso dia a dia, né, como um grande instrumento, né, dessa nossa doutrina, que é a reflexão, que é a leitura, que é o entendimento, para estarmos buscando, né, a nossa melhora. Do livro, como eu já disse, né, Jesus no Teu Dia a Dia, saiu o item 39. Não reclame. A reclamação constante é um péssimo vício que carece extirpar-se o mais urgente possível. Você reclama da falta de dinheiro? Porém, a riqueza material tem levado muitos à ilusão e ao sofrimento. Você reclama da ingratidão alheia? Porém, se recebesse pagamento pelo que faz, não teria recompensa no reino dos céus. Você reclama da saúde debilitada? Porém, para muitos, quanto mais saúde do corpo, mais enfermidade na alma. Você reclama da esposa difícil? Porém, ela talvez seja o resultado de sua própria imprevidência do passado. Você reclama da mesa quando não é farta? Porém, centenas de pessoas ainda morrem de fome todos os dias. Você reclama do seu corpo? Porém, há bilhões de espíritos desencarnados almejando a possibilidade da volta ao corpo.
Você reclama que a vida é difícil, porém, considerando o seu passado, as bênçãos que recebe todos os dias já estão até imerecidas. Reclamar de quê? Olha que bela reflexão, né? Para estarmos buscando no nosso dia a dia, principalmente quando a gente começa, né? Aquele muro de lamentações, né? Que adoramos fazer, principalmente se tem alguém ali para nos ouvir, e a gente abre e começa, né? Que a gente pare, né? E comece a rever, como é o convite dessa noite do José de Moraes, para nos lembrarmos que se achamos, né? Como a Emmanuel também diz, né? Que se a gente observar na nossa, nas nossas reclamações, nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. E muitas das coisas que temos, o nosso excesso, né? Às vezes a gente reclama do excesso e alguém não tem nem isso, né? Nem um pouquinho para sobreviver, para viver. Então reclamamos que a comida é X, mas nós queríamos a Y. Mas tem pessoas que nem a X têm. Nós reclamamos da nossa casa, mas tem pessoas que nem casa têm. Nós reclamamos do nosso corpo, como ele coloca, né? E tantos espíritos, como o Alessio comentou na semana passada, né? Querem reencarnar, queria só um corpinho, né? Seja como for, para retornar, para reencarnar, para voltar, para ter essa oportunidade. E nós devemos aproveitarmos, né? A nossa oportunidade, começar, ao invés de ver o que não temos, olhar muito mais o que temos e ter gratidão, né? Louvar a Deus por isso e deixar, porque sabemos, né? Que reclamar é clamar duas vezes. Então, acabamos por chamar mais ainda, né? Aquilo que estamos comentando. Então, ao invés de estarmos reclamando, vamos agradecer, porque, como ele bem coloca no final, né? Nós temos muito mais do que merecemos, pois estamos aqui sob a misericórdia de Deus. Certo, Alessio? Com certeza, velhinha. Outra coisa, né? Ninguém merece conviver, ninguém gosta de viver com pessoas reclamando o tempo todo. A gente já estudou na nossa doutrina, né, que nós somos energia. Então as energias, elas vão tendo frequências, né? A gente vibra numa frequência energética. Então essas vibrações, ela vai estar sempre de acordo com a nossa frequência, com a nossa sintonia. Então se a gente vive reclamando, nós vamos atrair pessoas que são vitimistas, pessoas que só choram, que só reclamam, que não têm o hábito de ser forte, de ir para frente, para cima. Então, assim, óbvio que é diferente reclamar de desabafar, né? Todos nós temos, sim, que procurar auxílio quando necessário, dividir uma questão. Isso é uma coisa, né? E faz até bem. Às vezes a gente está com alguma situação da gente desabafar com alguém, procurar um amigo. Agora, reclamar, né? Como você disse, clamando duas vezes, ficar reclamando o tempo todo nos traz um distanciamento de boas frequências, né? Então, muitas das vezes, as coisas não vão bem, nem na nossa casa, nem no trabalho, justamente por estarmos só reclamando o tempo todo, né? Então, de um modo geral, a gente vê isso muito no dia a dia, né? A gente é muito fácil para ficar reclamando do outro, reclamando do governo, reclamando do vizinho, reclamando da chuva, se chove eu queria sol, se faz sol tá muito quente, e a gente reclama, então a gente acaba não fazendo, não agindo, só reclamando, e isso não resolve, né? Então, que possamos ter essa reflexão, né? Saber separar um pedido de auxílio com sermos chatos também, mala, que ninguém quer ficar perto, né? Então, as pessoas têm uma tendência
a ficarem sozinhas e isoladas, né? Então possamos refletir sobre o tema, a chamada maravilhosa aí. Bom, então vamos assim já agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade de luz aqui presente, cumprimentando os nossos mentores, os mentores individuais de cada um de nós aqui no nosso programa, eu, você, Emmanuel, os mentores dos nossos amigos que nos acompanham e também os amigos, né, que tanto os espirituais quanto os encarnados aqui responsáveis pela nossa querida web rádio Cristo Consolador, que nos faz toda essa engenhosidade para que a gente possa estar com nossos programas no ar aqui. Então vamos cumprimentando a todos, né? Em especial esse nosso mentor, que nada mais é do que nosso anjo de guarda amigo, que sempre está ao nosso lado, possamos estar sintonizados com ele, que possamos sentir a sua vibração, o seu abraço espiritual, pois é através dessa sintonia e através da nossa própria intuição, que é o melhor meio de comunicação com esse nosso irmão. Então agradecemos para ele por tudo que tem feito conosco, nos orientado, nos protegido, e pedindo que ele já nos conduza também à presença de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que nos envolve no seu manto de luz azul celeste, nos amando, nos protegendo e orientando também com muito amor e carinho, principalmente naqueles momentos de maiores aflição nas nossas vidas. Possamos sentir o seu manto redentor, nos dando toda a coragem necessária, todas as forças necessárias para nos reerguermos e seguirmos firmes adiante. Agradecemos a nossa mãe querida e ela já nos conduz na presença do seu filho amado, o nosso irmão maior, o nosso mestre Jesus. A quem agradecemos por tudo que fez por nós, por toda a humanidade, com seus ensinamentos, seus exemplos de amor, de paz, renúncia, coragem, perdão, fé, dentre tantos outros, possamos estar nos mirando no seu modelo de vida e estarmos também nos transformando a cada dia um ser humano melhor. Agradecemos a esse nosso irmão, ele já nos conduz na presença do nosso Pai maior, Criador, que diante deles de joelhos em espírito, agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade das sucessivas reencarnações, pela água que bebemos, por nossas faunas, floras, enfim. Agradecemos por tudo que temos e somos, com a prece que o seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos assim com muito amor, muito carinho, pedindo licença e autorização a todo o plano espiritual aqui presente para darmos início a mais um programa. Eu, você e Emmanuel na noite de hoje. Que possamos estar bastante receptivos, assim como a velhinha bastante intuída, para que ela possa também fazer já a leitura e a explanação inicial do tema de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos, aos companheiros que estão aqui conosco ao vivo, os que entraram depois do programa gravado. Também muito boa noite dessa coleção maravilhosa, né? É uma fonte mesmo, né? Não esgota, é uma fonte viva. Do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O item de hoje é o 108, Paz em Casa. E diz assim: e em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, paz seja nessa casa. Jesus. Está em Lucas, capítulo 10, versículo 5. Aí Emmanuel vai comentar conosco nessa passagem. Compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer, antes de tudo, ao entrarmos numa casa, paz seja nessa casa. A lição exprime vigoroso apelo
à tolerância e ao entendimento. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus, afeição de inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho desejável, os se desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição por bênção divina. Usa portas e janelas sem estrondo brutais. Não movas objetos de arranco. Foge à gritaria inconveniente. Atende ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é o ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim. Entretanto, isso não é razão para que ele se torne praça onde a criatura se animalize. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Nossa, fantástico, né? Muito, nossa, um texto assim, não é longo, mas muito profundo, né? Emmanuel vai nos pontos, né? Cruciais, né? Aqueles pontos ali, ele vai pontuando ali, né? E cada trecho a gente poderia falar aqui noites e noites, né? Sobre isso, porque ainda, né, não nos preocupamos muito com as questões materiais, né? Então, nós temos, é claro, né, dentro de uma normalidade, né, nós temos preocupações com a nossa casa. A limpeza, nós varremos, nós passamos pano, nós tiramos ali a sujeira, temos uma preocupação com os móveis. Esses móveis já estão velhos, aquele ali não está fora de moda, vamos comprar uma televisão mais moderna. Nós temos ainda, né, essas preocupações, porque achamos, ainda temos, né, assim, que o lar, a nossa casa, e como ele bem coloca, que é o local onde nós vamos refazer, né, repor, recompor as baterias, e dentro desse materialismo que ainda está em nós, nós buscamos no material a beleza, o conforto, né? É claro que eu entrar numa casa, na minha casa, ver tudo limpo, ver móveis novos, vai me dar, né, um conforto, vai me dar uma questão de um descanso. Mas isso num olhar material e agradável aos meus olhos, né? Aos olhos do outro, aos olhos materiais. E o espiritual? E no nosso sentido espiritual, como é que está a nossa casa? Será que nós nos preocupamos com a questão espiritual do nosso lar? Ou só nos preocupamos, de fato, com essas questões, né? Da casa limpa, pintada, os móveis novos, né? Sabemos que as nossas palavras, como ele bem coloca, né? Que a gente não grite, que a gente não bata a porta, que a gente não faça aqueles barulhos estridentes, né? Sabemos que a nossa casa, a gente limpa e a nossa mente, né? As nossas falas, nossas palavras, elas têm força, elas criam também, né? Elas têm formas. E será que a nossa casa, nós estamos com essa preocupação se ela está limpa espiritualmente? Será que nós não estamos, né, sujando, né? Vamos dizer assim, não vamos usar um termo, né, assim mais assim, mas será que nós estamos ali levando, né, sujeira
para dentro da nossa casa, através dos nossos pensamentos, da nossa fala, dos nossos ruídos, formando, né, aqueles miasmas no chão, na parede, e como ter um descanso, uma tranquilidade espiritual dentro de um ambiente assim, carregado com esses miasmas, né? Carregado com essa energia, como o Alessio bem colocou, né? No início da nossa preparação, essas vibrações, né? Que acabamos criando. Será que vamos ter, de fato, essa paz que Emmanuel está nos convidando nessa noite? Será que vamos ter, de fato, né, essas questões de estarmos limpando? Sabemos, dentro da nossa doutrina, que ainda vivemos, né, num mundo, dentro de uma... Eu gosto de falar que a gente vive muito numa gangorra, né? Não é nem roda gigante, é numa gangorra mesmo, né? Ora estamos bem, ora não estamos. Isso ainda para nós, né, é normal. Mas o que não é normal é a gente querer ficar, né? Então, que nós estejamos nessa gangorra, mas que a gente tenha o alerta, né? Que a gente busque dentro da nossa, principalmente da nossa casa, esse alerta de, opa, deixa eu fazer uma prece, deixa eu mudar a minha vibração, deixa eu mudar o meu pensamento, deixa eu diminuir o tom da minha voz, deixa eu ter palavras mais tranquilas, né? Palavras mais doces, porque não preciso dizer as verdades gritando, né? As nossas verdades, né? Gritando, não preciso colocar as minhas verdades ofendendo, né? Podemos usar outros tipos, outras palavras. Então, que a gente tenha mesmo, de fato, como Emmanuel está nos convidando, esse cuidado. O mesmo cuidado que a gente tem no plano material, com a nossa casa, né, com a limpeza, com os móveis novos, as coisas bonitas, né, que a gente gosta muito de ostentar, que a gente tenha também o cuidado da nossa casa no sentido espiritual. Isso sim é que vai fazer, né, a diferença da, da nossa casa mais tranquila, das pessoas entrarem, sentir a vibração. Até aqueles nossos irmãos ali que convivem conosco vão começar a perceber a nossa vibração, como o Alessio comentou, né, da vibração, do pensamento, do sentimento. E é isso que nós vamos começar a transmitir aos nossos irmãos. E aí vamos conseguir, né, um lar com paz, com mais harmonia, e trazendo, né, deixando de trazer essas questões aí da desavença, dos atritos. Não é mesmo, Sébia? Exatamente. Boa noite a todos novamente. Prazer e honra estar aqui a todos. Pegando um gancho, como diz o nosso irmão Leandro, que eu adoro quando ele diz, né? E no livro do nosso querido irmão Pastorino, né? Ele cita, né? Uma frase do nosso querido irmão André Luiz, pegando o lixo, um gancho, né? Quando ele fala do lixo, né? Quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração, escreveu André Luiz, né? É um dos lixos que nós trazemos dentro de nós, né? E nós queremos, como você bem falou, limpar os lixos externos, né? Esse pó nos incomoda, né? Então a gente pega a vassoura, o rodo, o pano, né? E sai limpando daqui, limpando dali, e os lixos, né? Interiores que nós trazemos, né? Rancores, ódio, raiva, isso também deve nos incomodar muito, não é? É tratar, é prestar atenção. E quando eu li, né, Paz em Casa, né, e não foi ninguém que nos falou, foi simplesmente Jesus, né, que está em Lucas
e explanou lindamente, claro, Emmanuel, né? Eu lembrei do nosso querido Divaldo, que há pouco tempo, não é, seguiu para a pátria do espírito, e por muito tempo nós iremos lembrar e lembrar e lembrar do nosso querido irmão Divaldo, né? E de tempos em tempos, Divaldo fazia um congresso, um movimento na Bahia, né, na Mansão do Caminho, e que tinha o tema, né? Você e a paz, você e a paz. Então, quem quiser e puder, né? É só colocar lá Mansão do Caminho, Você e a Paz, Divaldo, que já vai aparecer lá. Então, um movimento lindíssimo, não é? Onde várias líderes religiosos, Ivete Sangalo, não é? Carlinhos Brau, Nando Cordel, inclusive ele compôs uma música lindíssima, né? Que é Paz pela Paz, né? E eu até anotei aqui, claro que eu não iria lembrar o início, né? Então, o início da música, Edivaldo canta com Ivete, com todos os líderes religiosos, de mão dadas, lindamente, né? Então, o início da música começa assim: a paz no mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Lindíssimos, eles cantando isso num palco azul e branco, não é? Lindo, 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 lindo. Quem puder e quiser, é só colocar no YouTube e aparece lá, não é? Então, já entra aí, imagine, Jesus falando isso lá, né? Lucas e Emmanuel lá. Atualíssimo esse texto, mais uma vez, né? É claro que todos nós sabemos que o dinheiro, né, ele pode trazer o conforto material, né? Como você bem disse, né? Uma casa bonita, ele pode trazer o nosso pão do dia a dia, claro, o dinheiro, né? Mas, como você bem disse também, e o texto diz, né? Não traz a paz, não traz a paz. Essa paz que começa em mim, dentro de nós, que está conosco, não é? Então, esse equilíbrio espiritual, que é a nossa busca pela essa felicidade espiritual que todos nós estamos almejando, né? E Jesus fala aqui nesse texto, não é, que você tão lindamente leu, né? Ao entrarmos em nossa casa, ao entrarmos no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, não é? Onde quer que entrarmos, não é? Sem alegorias, sem nada, não é? É dizer, né, que a paz esteja nesse lar, como ele diz, né? Mentalmente, com firmeza, não é? No crer, no acreditar, na fé, né? Sermos um agente da paz, na tranquilidade, no equilíbrio, não é? Como ele lindamente fala aqui, explana, Emmanuel, né? Então, mais uma vez, Emmanuel vem aqui, ó, nos falando, nos cutucando ali com o dedinho dele, suave, leve, com todo amor, com todo carinho, né? Com todo bom ânimo, né? Nos falando do convívio em casa, no nosso lar, com a nossa família, né? E por que ele fala de maneira tão direta com cada um de nós, né? Claro, não é? Isso é característica desse nosso planeta, desse nosso mundo que nós estamos vivendo e vivenciando todas essas experiências atualmente, não é? Então, o que ele pede para cada um de nós, né? Se nós não tivéssemos observado que a partir desse momento, dessa leitura, dessa explanação, desse pedido, que possamos observar a partir de agora como como está sendo
o nosso comportamento com os nossos, não é? E que nós podemos fazer o possível para trazer a paz dentro do nosso lar, né? Da nossa casa. Aprender, entender, compreender, não é? Tolerar, ter a paciência com as pessoas à nossa volta, que são diferentes de nós, claro, claro que são, né? Como eu disse, não se compra a paz, né? A paz parte de nós, né? Tudo começa dentro do nosso lar, né? No nosso ninho doméstico, no nosso ninho doméstico. Porque quando nós fazemos o nosso planejamento encarnatório, né? Nós pedimos, não aqueles que nós temos afinidade, é tranquilamente eu conviver com a Vera, eu conviver com a Alessio, não é? Claro, tenho afinidade com eles, amo de paixão, né? Não tem dificuldade nenhuma. Mas eu conviver com C, com D, com E, daí é demais. E claro, quando eu estou lá, eu imploro, me deixa eu ir lá, porque eu preciso, né, me juntar, né? Eu preciso sanar, eu preciso aprender, eu preciso compreender, eu preciso ter paciência, eu preciso tolerar, eu preciso aprender, eu preciso entender, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E daí é nos dada essa oportunidade, não é? Claro, com aquele que eu tenho desafeto, não é? Então ele vem filho, ele vem marido, não é? Ele vem irmão, ele vem mãe, ele vem pai, ele vem cunhado, ele vem ali. E aí, claro, eu tenho um esquecimento, né? E daí eu fico olhando bem para aquele e falando, meu Deus, que ser é esse? Olha o que ele está falando, olha o que ele está fazendo. Eu não mereço isso, não. Ai, que justo. Ah, não é possível. Gerei, amamentei, meu seio rachou. Eu fiquei noite sem dormir. Olha, ele olha para mim e fala: você é feia, não é? Ó, e daí me revolto, e daí não quero saber daquele ser ali, não. E nós estamos vendo a olhos nus, porque nós estamos mostrando, mostra a sua cara, não é? Graças a Deus, nós estamos mostrando a nossa cara, quem somos verdadeiramente. É chegada a hora, é chegado o momento, não é? E aí ele pede, olha, quem não observou, observe a partir de agora, né? Paz na casa. Tolere, né? Aprenda, compreenda, né? Tenha paciência. Deus é bom e justo o tempo todo, não é? É no ninho da casa, do lar, que é diferente, casa e lar, né? Da família, é que nós iremos apaziguar essas arestas aí, que nós somos milenares, não é? Que nós iremos ali, ó, falar um dia eu odiei, mas hoje eu lhe amo, não é? Porque eu tolerei, eu aprendi, eu compreendi. É difícil? É difícil, sim, né? Mas é possível, né? Deus é bom e justo o tempo todo. Então, Emmanuel fala para a gente, ó, tenha calma, comece, é possível, não é? Chega de dente por dente, olho por olho. Moisés, lá atrás, bárbaro, se nós estamos na nossa melhor versão, que fique lá atrás. Olha agora, observamos agora. É isso que Emmanuel vem falando para nós. Se não tínhamos prestado atenção, preste atenção agora, né? Lembrar de causa e efeito, né? Nada é por acaso. Olha que texto belíssimo, né? Paz em casa, no lar, âmbito familiar.
fica mais fácil. Se eu aprendo tudo isso dentro de casa, quando eu abro a porta e saio, estou acostumado com aquilo, não terei problema nenhum. A paz está dentro de mim, né? O mundo vai estar rachado, mas eu vou entender que está tudo certo, nada está fora do lugar. Não é isso, Alessio? Ah, não tenha dúvida, meu anjo. Aliás, assim, a nossa casa, o nosso lar, ele tem que ser o melhor lugar no mundo, na Terra. Nós devemos agir assim. Eu não vejo a hora de chegar na minha casa, porque o nosso lar é para isso, né? É no nosso lar é que estão como se fosse aquela recarga da bateria. Quando a gente chega, a primeira coisa que vai fazer é pôr o celular para carregar. A gente também se recarrega. Agora, nós vamos nos recarregarmos com quais energias? Né? Quais são as energias que estão dentro do nosso lar, dentro da minha casa? É com ela que eu vou sair na manhã seguinte. Porque a tendência é que a gente traga para casa tudo aquilo que a gente passou no decorrer do dia. Tanto as coisas boas como aqueles desafios. Então, se a gente chegar em casa, no nosso lar, e encontrarmos um ambiente pior, aí nós vamos entrar num funil, né? Que vamos ficando cada vez mais pesados. E o que normalmente faz para que o ambiente se torne hostil? Né? É a gente querer esperar do outro aquilo que a gente faria. Então, as nossas desavenças, normalmente, ela vem através desse nosso orgulho. Então, eu tenho uma forma de agir, eu tenho uma forma de pensar. Se eu chego em casa, estou pensando algo, e aí o filho, ou a filha, ou o cônjuge, ou o pai, ou a mãe, espera outra, tem um conflito. Só que o conflito, como vocês já falaram, não é por acaso. Aliás, é o propósito. É o grande objetivo, é o conflito. Por quê? Porque é através dele é que eu vou melhorar. A gente não pede paciência, nada melhor do que um conflito para ter paciência. A gente não fala, Jesus não fala que nós temos que compreender, nada melhor do que um belo conflito para nós sermos compreensivos. A gente não fala que tem que amar, dar a outra face, nada melhor do que um conflito interno, para que a gente exerça ali a prática do cristianismo. Então, não é à toa que os maiores desafios da nossa vida começam dentro da nossa casa. Agora, isso não quer dizer que, por causa disso, tem que ser um lugar ruim. Tem que ser um lugar que a gente não quer chegar. Poxa, já ouvi, inclusive recentemente, pessoas do nosso convívio aqui, né, no bairro, que não gosta quando tem feriado prolongado, porque sabe que vai ficar em casa e vai ter discussão, vai ter briga. Poxa, você já imagina uma pessoa, né, pensar isso da próprio lar, da própria casa? Então está errado. Aí é onde se torna, né, a pessoa dessa forma, na rua, acaba se tornando uma pessoa violenta, uma pessoa impaciente. É onde tem a briga no trânsito, que normalmente acaba em tragédia. É onde acaba em demissão, porque numa discussão ali com o superior não vai ser tolerante, já vai falar o que vem na telha, vai ter problema na condução, vai arrumar briga na condução. Mas tudo isso vem da onde? Vem do próprio ambiente. E a espiritualidade, ela é tão sábia, né? Que a gente, como a gente falou, né? Puxa, mas se eu tenho lá os meus maiores desafios dentro de casa, como que eu vou conseguir manter a casa? Olha como a espiritualidade é perfeita,
que dentro de todos os lares, pelo menos em sua grande maioria, se a gente olhar e reparar, o que a gente encontra? Que dentro de uma mesma família, vivendo o mesmo ambiente, às vezes com 3, 4 filhos, com poucas diferenças de idade, sendo tratado da mesma forma, existe uma coisa chamada equilíbrio. Você tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, nunca são iguais. Se uma pessoa tem um temperamento estourado, o outro normalmente é mais calmo. Se tem 2 filhos, um vai ser mais ou menos do que o outro. Então, na própria formação do grupo familiar, lá no Ministério da Reencarnação, antes da gente reencarnar, isso já é levado em conta. Para que não adianta, depois, a gente chegar do outro lado e falar o famoso, mas também, né? Como que eu vou ter calma? Olha só o que o fulano me fez. Olha o que o Beltrano me fez. Olha. Aí vai falar assim, então, mas você era o pilar que era para ter a calma. Então, olha a oportunidade que você teve de exercer a sua calma, a sua paciência. Esse era o seu propósito. Melhorar a tua paciência, melhorar a calma. Só que quer apagar fogo com gasolina. Em vez de colocar água, põe gasolina, aí... E a gente tem uma tendência, assim, uma facilidade para jogar a culpa no outro, né? A gente lembra do Homer Simpson, aquela frase dele, né? Se a culpa é minha, já que a culpa é minha, então põe quem eu quiser. Então a culpa é sempre do outro. E quando a gente não reconhece que nós erramos, que nós somos falhos, nós não melhoramos, porque é o outro que tem que melhorar, sempre. E dentro da nossa casa, normalmente é isso. Por isso que vem dentro daquela passagem do Evangelho, né? Existirão falsos cristos e falsos profetas, isso serve para a gente também. Porque nós somos os primeiros, às vezes, principalmente quando vem da casa espírita, né, com aquela máscara de bonzinho, a máscara do cristão, é bom com um amigo, é bom com o vizinho, é bom para jogar bola, é bom até no trabalho, é um santo, mas chega em casa vira um tirano. Então, olha aqui como que a gente, às vezes, inverte, né? Essa questão do nosso próprio comportamento. Então, muitas vezes, a gente fica preocupado, né? Em ouvir que já é a última hora, que já está tendo a separação do joio e do trigo. Então, o que a gente já se coloca automaticamente? No trigo, né? E os outros são o joio. Então, assim, né? Eu não quero o povo comigo. Os lixos que a Célia falou, eu não quero comigo, não. Eu sou um trigo, eu já estou salvo. Agora eu quero ver os outros. Quando, na verdade, essa separação do joio e do trigo não está diretamente como as pessoas, umas com as outras. Está em nós mesmos. Eu tenho que fazer a separação do que é meu joio e do que é meu trigo. É isso que o Emmanuel nos traz hoje também para refletirmos. A questão material, a questão de correr atrás da matéria, ela é importante, ela faz parte, ninguém precisa ter receio de ir em busca do material, mas lembrando que isso não é o que vai nos trazer a paz, a felicidade, né, a tranquilidade interior. Isso já é dito, né? Foi dito, a felicidade não é deste mundo. Jesus deixou bem claro que o reino dele não é deste mundo. Então a nossa felicidade não está aqui. O que nós temos é satisfação. Então essa busca pela matéria, e aqui eu já estou vendo que a Verinha já está olhando no relógio aí, falou, poxa, vai lá, né? Então eu vou já partir. Inverteu a situação. Pois é, ela já está ali, já só olhando o Cid Ramos. Então essa busca pela matéria, a gente tem que entender que elas são ferramentas que ela vai nos trazer uma satisfação e não a felicidade. E essa satisfação é uma ferramenta para que eu possa ser melhor ainda na paz, né? Então nós vemos, às vezes, situações de mansão, uma coisa mais linda na teoria.
mas falta amor. Às vezes você está nesses ambientes totalmente materialistas, não sei, porque nós somos energia, nós sentimos a energia dos locais, né? E eu lembro que quando a gente ia, né, Verinha, lá no trabalho na nossa casa espírita, fazer o evangelho no lar das pessoas, e eram lugares assim bem simples mesmo, né? Mas uma energia tão boa, né? Uhum. A gente se sente muito melhor que qualquer palacete que a gente vá visitar, porque é superficial, né? É matéria. Agora, um ambiente bom, você entra e você sente a energia do lugar, que a gente não sai cansado, a gente vai sair com vontade já de ir para a próxima, né, velhinho? E rapidinho já dá vontade. Nossa, já passou, já deu tempo, né? Que você quer ir mais, quer fazer outro, quer ir em outro, porque a energia é que faz o local. Então, já para partir para as minhas reflexões, que nós possamos entender a importância de estarmos bem na nossa casa, de estarmos sendo pacientes, compreensivos. Vamos lembrar que talvez nós somos o elo que Jesus confiou em nós de sermos esse equilíbrio. Se eu não tenho uma pessoa mais calma do que eu, mais compreensiva, então que seja eu. Alguém tem que dar o equilíbrio, alguém tem que ser o ponto de racionalidade. Então, normalmente pode ser que tenha mais de uma, se não tiver, então vai ser eu. A mim cabe esse papel. Então que possamos refletir e lembrar de uma frase de Sheila, que falou através de Chico, né? Em casa começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, preparamos-nos para a vida com todos. Então, como vocês já falaram, dentro do nosso lar é onde tudo começa. Que possamos, então, fazê-lo o melhor lugar do mundo para estarmos encarnados. Eu agradeço a todos os nossos amigos, minha companheira Célia, Verinha, meu muito obrigado, até a próxima. E eu passo, então, para a Verinha também fazer as suas considerações e passar para o nosso convidado especial da noite de hoje. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né? E obrigado, Alessio. Eu também já vou fazer minhas considerações finais. Do livro Jesus no Lar, fica aqui o convite, né? Esse livro, eu gosto muito dele, é maravilhoso, traz grandes ensinamentos, né? E Jesus, lógico, vai falar do Neo Lúcio, né? De Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Ney Lúcio. Ele vai falar do Evangelho no Lar, que é algo que precisamos demais, né? Para manter o nosso equilíbrio, essa limpeza, né? Essa limpeza mental de que tanto precisamos. O Evangelho no Lar é de suma importância, né? Para a nossa condição ainda da gangorra, né? Sim. Quando estamos muito na gangorra, o Evangelho no Lar é a nossa salvação, né? É o nosso ponto de equilíbrio, né? Com certeza. E no item 2, o Espírito Neolúcio vai falar de uma conversa que Jesus teve com a mãe de Pedro, provavelmente depois do Evangelho, né? Do primeiro Evangelho que ele fez na casa de Pedro, né? E aí ela vai falando sobre a dificuldade do lar, que não era diferente de hoje, né? E ele fala assim para ela: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Aí fica aqui o convite para lermos na íntegra, né? Não só esse texto como livro, porque são títulos, né? São vários títulos e os textos curtos. Depois ele fala assim: o lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Ou seja, é aquela primeira lição, né? É ali a liçãozinha, né? Que se eu aprendi no lar, eu vou aprender, vou conseguir na vida eterna, né? Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. E no finalzinho ele diz assim:
A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então, que a gente não seja, né, que a gente não vire esse adubo, que a gente não fique com o nosso coração endurecido, que a gente coloque, né, dentro das nossas metas também, essa limpeza da nossa casa espiritual, da nossa casa mental, né? Que ela esteja também limpa, que é o convite da noite de hoje, que é a paz, né? Que a gente fala tanto do mundo, queremos a paz do mundo, queremos. E nós, né? Nós estamos levando a paz, nós estamos em paz. E para encerrar, tem uma historinha assim bem rápida. Um senhor está na estrada e ele para num restaurante. E ele, ao descer do carro, ele vê um trailer com uma criança brincando na porta do trailer. E ele fica imaginando, né? Nossa, esse menino mora num trailer. Que, que chato, né? Que difícil que deve ser para ele. E aí ele entra no restaurante, depois ele volta e vai conversar com o menino. E o menino está na maior felicidade, brincando ali, né, na porta do trailer. E ele fala para o menino assim: você gostaria de ter uma casa com vários quartos, com sala, com jardim, com piscina? E aí o menino para, fica pensando e fala: sim, gostaria. Ele, então, que legal, né? Se você tivesse esse lar. Aí o menino olha para o senhor e fala para ele: não, o lar eu já tenho, só me falta essa casa. Então veja, né? Que a gente tenha essa diferença, que a gente saiba, né? Diferenciar, que a gente tenha o nosso lar e como a Alessia o Alessio e a Célia falou, que a gente lute lá pelo material que é justo, que é bom, que é certo, mas que a gente tenha a luta pelo lar, né? Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça e que nós possamos, né, levar a paz dentro de nós, no nosso lar e onde estivermos, né, que a gente possa estar levando a todos que se aproximarem de nós, que também sinta essa nossa paz. Eu agradeço imensamente, passo a palavra para a Célia. Muito obrigado. Tem uma música lindíssima do Gilberto Gil, né? A paz invadiu meu coração. E é isso, né? A paz precisa invadir o nosso coração, né? Nós estamos buscando uma paz lá longe, né? Ela precisa realmente invadir esse nosso coração para que nós possamos senti-la em nós, não é? Sempre. E a mensagem desse nosso texto, como todos falaram brilhantemente, não é? E se deixarmos, nós ficamos e ficamos, né? É sermos esses mensageiros da boa nova de Jesus Cristo, né? Para nós começarmos a nos pacificar, nos purificar, limpando essa atmosfera espiritual que tanto nós estamos almejando, né? Dentro do nosso lar, né? Onde nós estivermos, né? Em qualquer lugar, se nós conseguirmos manter, criar, cultivar, né? Dentro do nosso lar, não é? Isso tudo fica muito fácil para nós quando estivermos fora, né? Distribuir um pouquinho disso tudo no mundo, não é? Para as pessoas que estão ao nosso redor,
junto de nós. Isso é muito fundamental, né? Essa luz que está dentro de nós, deixar brilhar. Nós somos luzes, né? E não foi esse ou aquele que falou, foi aquele que falou. Deixar brilhar a vossa luz. Somos luzes, né? Essa conscientização que nós temos que ter a cada momento, com a graça divina. Eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus, né? Os mentores da Rádio Web Cristo Consolador, ao meu mentor individual, ao mentor de cada um de vocês, Alessio Vera, aos que estão assistindo ao vivo, aos que irão assistir posteriormente a esse programa, eu, você e Emmanuel, paz em casa, paz no nosso lar. Gratidão por esta oportunidade, prazer e honra sempre estar aqui com todos vocês. Gratidão por tanto e por tudo. E nesses momentos finais desse grande programa sublime, gostaria de pedir, quem puder e quiser, cerrar os olhos, inspirar profundamente, sentir a presença desses irmãos incansáveis do bem, sublimes, edificantes, que trazem a cada um de nós, como a nossa querida irmã Vera diz, flores coloridas, entregando a cada um de nós, aos nossos entes queridos presentes. Gratidão, irmãos. Ao mentor da Rádio Web Cristo Consolador, a espiritualidade por abrir esse canal, aos nossos irmãos por estar presente ouvindo esse programa mais uma vez. Obrigada, irmãos queridos, as tantas moradas do nosso Pai, por esta oportunidade. Jesus querido, gratidão. Que possamos sempre formar essa egrégora de paz e de amor, que essas luzes possam ir de encontro aos quatro cantos do universo, onde haja dor e haja sofrimento, que possamos sempre estar conscientes do que somos. Gratidão por que somos, do que fomos e do que iremos ser em breve. Que possamos, irmãos queridos, nos juntar a esses irmãos tão sublimes e dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus Cristo. Amém. Louvado seja. Que assim seja. Louvado seja, gratidão, vibrações de muita luz, em flores multicoloridas, entregando na mão da Célia, que ela possa levar pela sua semana, pela sua jornada, vibrações também de muita luz, entregando na mão do Alessio, que ele também possa levar durante toda a sua caminhada essas vibrações de amor, aos companheiros que estão aqui ao vivo, também vibrações de muita luz, de muita paz, de muito amor, de muita perseverança, e ao que os entrarão depois, mais tarde, no programa gravado. Que Jesus possa abençoar a todos nós e muita paz no nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Célia, Alessio, aos companheiros, gratidão. Gratidão a todos, obrigado, Celinha, obrigado, Beninho, obrigado a todos os nossos amigos aqui, e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.